de mais, vamos começar por desmistificar aquilo que é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. O que é para si o longo prazo? O que é para mim o médio prazo? O que será para ele o curto prazo? Na verdade, tudo isso depende. É um braço de ferro entre aquilo que é expectável e desejável versus aquilo que é realmente concretizável. Digamos que para uma pessoa que tenha uma esperança de vida de apenas 5 anos, diriam que o curto prazo é de 5 anos. Não, esse será o longo prazo dessa pessoa. Já um jovem com 15 anos, a sua visão de longo prazo será chegar ao período da reforma. Portanto, tudo varia. É escusado perguntar-me a mim e a qualquer outro, mas na verdade é das perguntas que mais se faz. É o que é o longo prazo, o que é o curto prazo nos mercados financeiros, que é diferente daquilo que pode ser em outras ciências. Eu vou-vos, por exemplo, dar um exemplo. Em economia, o longo prazo é aquele período no qual os custos fixos tendem a zero. Quer isto dizer, a empresa tem um nível de faturação que absorve o valor dos custos fixos e estes se transformam em zero. Vou dar um exemplo ainda mais simples, não pegando na terminologia perfeita da microeconomia, mas vamos supor que uma empresa tem de custos fixos 2.000 e o que é que poderão ser custos fixos? Poderá ser o valor da renda, poderá ser o valor dos salários. E tem mais 1.000 de custos variáveis, que poderá ser a luz, os gastos em material como material de escritório. Estes custos que variam em função da utilização que se lhes dá, vamos chamar custos variáveis. A soma dos dois são os custos totais. Somar os dois mais 1.000 dá 3.000 e digamos que quando a empresa atingir em faturação um valor que sobrepasse a soma dos custos fixos e variáveis, a que chamaremos de custos totais, a empresa passou o período de curto prazo. Porque o que é desejável para uma empresa é, no curto prazo, amortizar todos esses custos e começar a ter lucros. E entra no período de longo prazo a partir do momento que obtém esses lucros. Eu vou dar um outro exemplo. Um hotel. A média de recuperação de investimento de um hotel é de 8 anos. Chama-se a este nível o chamado break-even point. Imaginem a linha de água. A bem dizer, eu vou antes chamar linha de água. Porquê? Imaginem-se no fundo do mar e querem chegar lá acima. E quando chegam lá acima, começam a respirar. Linha de água. Uma empresa começa a respirar a partir desse momento. Portanto, vai ser a definição de longo prazo. Se para um hotel a média de recuperação do capital investido vai desde a construção a todos os materiais ali colocados para começar a produzir, a verdade é que é a partir desse momento que ela entrou no longo prazo. Portanto, a sua perspectiva de curto prazo é 8 anos. Já uma pequena empresa, um quiosque de jornais ou de revistas, poderá ser apenas 6 meses ou 1 ano, entrar e sair do curto prazo e entrar na perspectiva de longo prazo, que é infinito o tempo a que ela se propõe a ganhar dinheiro. Se formos, por exemplo, para contabilidade, vou-vos dar uma outra definição. Uma empresa de contabilidade fecha, por exemplo, o ano de 2021 e agora, no ano de 2022, pretende receber dos clientes a quem prestou serviço em 2021 e, como tem muita faturação, há clientes que pagam em períodos mais alargados de tempo. Então, no curto prazo, que seria no ano seguinte, 2022, vai receber parte daqueles serviços prestados. 2023 e 2024 já seria o médio e o longo prazo. Uma outra definição é os ativos de uma empresa em contabilidade. Todos aqueles ativos que são para permanecer na empresa e que têm um desgaste ao longo do tempo muito lento são ativos de longo prazo. Já, por exemplo, canetas como esta, que o período de duração por vezes é de apenas 1 semana, mas nunca chega em média a ser superior a 1 ano, entra nos gastos. Porquê? Porque são gastos de curto prazo. Esta é uma outra definição, mas vamos entrar nos mercados. E eu nos mercados quero-vos dar um outro exemplo. A dívida pública, por exemplo. A dívida pública de Portugal é emitida a 6 e a 12 meses, é de curto prazo. Temos a dívida de 5 anos, que poderemos considerar de médio prazo, e temos a dívida de longo prazo, que vai a 10 anos. Já nos Estados Unidos temos, por exemplo, dívida que vai até 30 anos, como poderá ser também Portugal e outros países, que eu já chamarei de muito longo prazo, mas também temos dívidas a 30 dias, que aí eu já chamarei de muito curto prazo. Portanto, como poderão ver, há investidores que não têm paciência para enriquecer de forma lenta e decidem empobrecer de forma rápida. O que quer isto dizer? Que
não gostam de investimentos de muito longo prazo, mas na verdade é que está comprovado que com paciência e disciplina ganha-se dinheiro verdadeiramente no longo prazo. Mas ainda continuando, para que todos percebam a minha visão e outra perspectiva que vou dar, já saindo da contabilidade e saindo da economia, um exemplo que acontece com todos nós e que aconteceu muito provavelmente com familiares próximos ou até os nossos pais. Fomos pedir dinheiro a um banco para comprar uma casa e pedimos 150 mil euros. O que é que aconteceu? O banco diz-nos, mas eu quero 20% da entrada e, por exemplo, tínhamos que ter 30 mil euros. E nós fomos ao banco porque precisávamos dos 150 mil e acontece que muitas vezes nem os 30 mil tinham. O que é que vamos fazer e o que é que muitos fizeram? Foram colocar estes 30 mil, submeteram um outro pedido de empréstimo numa entidade financeira diferente daquela à qual fizeram o pedido de 150 mil. Estes 150 mil serão a pagar a 30 ou a 40 anos. Vai ser um pagamento de longo prazo, ok? Chama-se isto o período intertemporal. É outra área. Já os 30 mil vamos pagar em curto prazo. Poderemos pedi-lo a 3 anos, a 5 anos ou até a 8 anos. Na nossa perspectiva familiar, comprarmos uma casa, este será o curto prazo e este será o longo prazo. Portanto, escusam de perguntar ao amigo qual é a variação daquele ativo no médio prazo e no longo prazo, porque se ele souber, a primeira coisa que vos vai perguntar é: o dinheiro que vais aí investir é uma poupança que lhe pensas mexer quando? E tu dirás: nas próximas férias de verão. Ok, essa poderá ser a tua perspectiva de longo prazo. Mas para o teu amigo poderá ser a de curto prazo, porque se essas poupanças são para ele trocar de casa daqui a 10 anos, essa é a perspectiva de longo prazo dele. Logo, daqui a um ano de vista, a perspectiva dele é de curto prazo. Portanto, mais uma vez, a perspectiva de curto, médio e de longo prazo varia de pessoa para pessoa. Uma das vantagens dos mercados financeiros é que, a partir do momento, não podemos esperar e não necessitamos de esperar pelo chamado break-even point, que eu chamei de linha d'água, pela fase da recuperação, porque muitas vezes posicionamos e no momento imediato a seguir ou no dia a seguir já estamos em zona de ganhos. E somos nós que temos de definir se queremos aquele dinheiro que esteja aplicado a 3 meses, a 3 anos ou a 30. Nós é que vamos definir se é de curto, de médio e de longo prazo. Para terminar, quem investe em ações com políticas de dividendos para ir recebendo os dividendos, esses investimentos são sempre vistos normalmente, na maioria dos casos, com perspectiva de longo prazo. Quem faz scalping trabalha com gráficos de 5 minutos. Então, os de 5 minutos poderão ser curto prazo, os investimentos ao longo da semana poderão ser médio prazo e os investimentos para aquele mês poderão ser longo prazo. Mais uma vez, depende de si a resposta à pergunta: o que é o curto, o médio e o longo prazo. Para já, vamos definir que a média móvel de 5 períodos será a de curto prazo, a de 10 será a de médio prazo e a de 20 será a de longo prazo. Para aquele período temporal a que nos propomos, que poderá ser o gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas, o gráfico diário, semanal ou até o gráfico do minuto. Temos aqui a linha do ativo euro-dólar. Este é o preço. Agora vamos incluir a média móvel de 5. Vamos pôr a de 5 a verde. Vamos incluir a de 10 a azul. E vamos colocar a de 20 a vermelho. Tal e qual como vamos ali definir no quadro. Começa-se agora aqui a perceber que temos as médias móveis, então, a de longo prazo, média móvel de 20, a de médio prazo, em azul, média móvel 10, e a de curto prazo, média móvel de 5. Muito bem, o nosso desafio agora é definirmos o nosso curto,
médio e longo prazo. É o desafio que nós temos, é interpretar esta tabela que eu vou aqui desenvolver. Portanto, temos na coluna horizontal as médias de 5, 10 e 20 períodos, que é o nosso exemplo, mas temos aqui na vertical a periodicidade. Quer isto dizer, nós vamos ter 3 períodos temporais, 3 gráficos com diferentes períodos temporais para o mesmo ativo. Vamos ter um gráfico para longo prazo, um gráfico para médio prazo e um gráfico para curto prazo para cada um dos ativos que vamos analisar. E em cada um desses ativos, dentro de cada um destes períodos temporais, vamos colocar as 3 médias. Quer isto dizer que no longo prazo vamos ter a média de 5, de 10 e de 20, a média para médio prazo, a média de 5, 10 e 20 também, e o mesmo para curto prazo. Eu diria que no curto prazo vamos ter uma média de curto prazo, uma média de médio prazo e uma média de longo prazo, e no longo prazo, como no médio prazo, também vamos ter uma média de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Parece confuso, já vão ver aonde é que eu quero chegar. Então vamos pegar no exemplo. No longo prazo vamos escolher um gráfico de periodicidade mensal, ok? Quer isto dizer que cada um daqueles bonecos que nós vemos no gráfico a mexer, cada um daquelas figuras, representa um período a que o mesmo respeita. Pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário. Dou-vos um exemplo. Se tivéssemos 4 barras e fosse de gráfico semanal, quer dizer que cada uma dessas barras representa uma semana. Mas se o mês tiver 4 semanas, como tem, num gráfico de periodicidade mensal, ao passarmos o gráfico de semanal para mensal, elas convertem-se todos numa barra que soma os movimentos destas 4 barras. Ok? Pronto, então vamos lá. Para o médio prazo vamos escolher periodicidade semanal e para o curto prazo diário. Aonde é que isto nos leva? Isto leva-nos que a média do gráfico diário está compreendida entre os movimentos mínimos dos últimos 5 dias e máximos dos últimos 20 dias. O gráfico de médio prazo vai-nos dar as médias mínimas de 5 semanas e máximas de 20 semanas. Ok? E o gráfico de longo prazo vai-nos dar as médias mínimas de 5 meses e máximas de 20 meses. Então, se eu perguntasse qual é a tua definição de longo prazo, nesta tabela, tu dirias que o teu longo prazo está compreendido entre 5 meses e 20 meses, o teu médio prazo está compreendido entre 5 semanas e 20 semanas, e o teu curto prazo está compreendido entre 5 e 20 dias. E se, em vez disso, nós tivéssemos no gráfico de longo prazo o período de 4 horas, no de médio prazo o período de 1 hora e no curto prazo o período de 15 minutos. Isto queria dizer que o teu longo prazo estaria compreendido 4 vezes 5, 20, entre 20 horas, ok? E as 80 horas. E o teu médio prazo está compreendido entre as 5 horas e as 20 horas. E o teu curto prazo está compreendido entre 1 hora e 15 minutos. E aqui temos algumas horas. Penso que 5. Ok? Portanto, esta é a definição que nós vamos dar e que daqui iremos dar agora seguimento ao nosso trabalho. Bem, como acabaram de perceber, verificaram que para cada atividade poderá haver uma perspectiva diferente, para cada pessoa também haverá uma perspectiva diferente. É importante perceber que para a maioria dos investidores, especuladores de curto prazo, a visão de longo prazo deles é ontem. E a verdade é que há muita gente que não tem paciência para enriquecer de forma lenta e decide empobrecer de forma rápida. Se gostaram do meu vídeo e se fizer sentido, subscrevam e coloquem like. Espero-vos nas próximas edições.